Olá, eu sou a professora Maiara Mendes, professora de língua portuguesa, e o tema da nossa aula hoje é variação linguística. A nossa língua é viva, ela muda e ela se transforma a todo momento. E chamamos de variação linguística essa capacidade que ela tem de se adaptar de acordo com a situação. Essas variedades podem acontecer de acordo com diversos fatores. Por exemplo, a região do falante, o momento histórico em que ele vive, a idade que ele tem, o grupo social a que ele pertence ou a situação em que ele está naquele determinado momento. Nós vamos falar de cada uma dessas variações. A primeira é a variação regional. O nosso país é enorme e em cada lugar as pessoas falam de determinada forma. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa imagem. O que é isso? Você pode dizer mandioca. Alguém da região norte ou nordeste pode dizer que é macaxeira. Alguém de Minas Gerais pode dizer que é aipim. Chamamos isso de dialeto, como aquele famoso caso: é biscoito ou é bolacha? Não existe certo ou errado, isso são apenas variações. Além do dialeto, também temos o sotaque, que é a forma com que as pessoas pronunciam as palavras. Você pode, por exemplo, dizer porta, 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 pastéis, pastéis, leite, leite, dependendo da região onde você mora. E, novamente, não existe certo ou errado. Independente da nossa região, todos nós temos sotaque. Agora vamos falar de variação histórica. Como nós já vimos, a língua é viva, ou seja, com o passar do tempo, ela muda, ela se transforma. O modo com que nós falamos hoje é muito diferente do modo com que se falava há séculos atrás. Algumas palavras entraram em desuso ou sofreram alterações com o passar do tempo. Vejamos agora alguns exemplos. Transforma-se o amor na cousa amada, Luís de Camões. Tenho querido organizar um manual de farmácia, Camilo Castelo Branco. Perceberam alguma coisa diferente? Cousa amada? Organizar com S? Farmácia com PH? Pois era assim, a ortografia correta na época. Chamamos isso de arcaísmo. Geralmente, esse tipo de escrita é encontrado em textos literários ou até na Bíblia, dependendo da sua edição. O terceiro tópico que vamos falar é a variação etária, ou variação por idade. Como nós vimos na variação histórica, com o passar do tempo, as pessoas mudam o jeito de falar. A cada geração vão surgindo palavras e expressões diferentes. O modo com que você fala hoje é diferente do modo com que sua mãe ou seus avós falam, e eu tenho certeza que os seus filhos e netos vão achar o jeito que você fala muito engraçado. Vamos ver agora algumas gírias antigas e expressões que acabaram entrando em desuso. Interessante, não é? O nosso próximo tópico é a variação social. Esse tipo de variação ocorre de acordo com os grupos sociais em que as pessoas convivem. Por exemplo, os jogadores de futebol têm suas próprias gírias. Ele está na banheira esperando a bola para marcar. O que significa estar na banheira? Significa que ele está na área do gol. Ele levou uma caneta. Caneta é aquele famoso drible que passa a bola entre as pernas do adversário. O Brasil levou um chocolate da Alemanha. Aqui, a expressão chocolate significa que ele perdeu por uma grande diferença no saldo de gols. E isso não existe só no futebol, não. Cada grupo tem suas próprias expressões. Cantores de rap, funkeiros, surfistas, policiais, médicos. E aí entramos em outro termo importante, o jargão. Jargão é uma expressão que geralmente está relacionada à profissão ou área de atuação do falante. Agora vamos fazer uma atividade. Eu vou citar um jargão e você tenta identificar a qual grupo de profissionais essa pessoa pertence. Vamos lá. Meliante, elemento, campana, laranja. E aí? Acertou se você falou policiais. Agora vamos para o próximo. Quadro clínico, drogas, obstrução das vias, lesão traumática. A que grupo pertencem esses jargões? Isso mesmo, aos médicos. Vejamos mais um. Bater biela, amaciar o motor, trocar as juntas, rodar na banguela. E aí? Acertou quem disse mecânicos. Agora vamos para o último exemplo. Agregar valor, briefing, feedback, tempo é dinheiro. De quem são esses jargões? Se você respondeu empresários ou administradores, você acertou. Esses são só alguns exemplos, mas cada classe ou grupo social tem suas próprias expressões.
Então agora, vamos falar do último tipo de variação linguística, que é a variação situacional, também chamada de variação estilística. Esse tipo de variação, como o próprio nome diz, vai depender da situação em que o falante está naquele determinado momento. Se por um acaso o falante estiver inserido em um contexto mais formal, como por exemplo, em uma entrevista de emprego, apresentação de seminários, falando com superiores e autoridades ou em eventos religiosos, ele deve sempre optar por uma linguagem mais formal, respeitando as normas gramaticais e com palavras mais cuidadas. Agora, se o falante estiver em um ambiente mais informal, como por exemplo, conversando com amigos ou familiares, não há necessidade dele utilizar uma linguagem tão bem cuidada. Ele pode utilizar outros tipos de expressões coloquiais, como gírias ou até palavrões. O bom falante de língua portuguesa é aquele que consegue adaptar-se a qualquer situação. Bem, dentro desse tema de variação situacional, há diversos outros assuntos a serem tratados, como por exemplo, linguagem culta e coloquial, língua falada e língua escrita, preconceito linguístico, mas isso é assunto para outras aulas. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre essa língua riquíssima que é a nossa língua portuguesa. Hoje eu fico por aqui, um abraço e bons estudos!